Graças a Deus, o Senhor Deus é misericordioso e bom. O Senhor tem sido bondoso para conosco. O Senhor Jesus tem nos sido esse consolador. Esse consolador, nós o temos conhecido pela ação dele na nossa vida nesses dias. E essa foi a promessa do Senhor Jesus. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor que está conosco todos os dias, e louvado seja o Senhor pela consumação dos séculos também, porque há um desfecho de todas as coisas, há sim uma promessa maravilhosa que nós aguardamos, que eu espero para qualquer momento: a volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai voltar. E essa obra, então, do Senhor Jesus é maravilhosa, porque ela diz respeito à nossa vida hoje, e ela diz respeito à plenitude de vida no futuro. Há vida abundante prometida para mim e para você hoje, mas há perfeição de vida que também é promessa de Deus para mim e para você. Enquanto caminhamos aqui nessa terra, nós buscamos a orientação, o alimento na palavra de Deus. Que bom que você está aqui de novo para nós continuarmos nessa meditação, ensinos do alto. Nos domingos nós estamos com o De Volta ao Gênesis. Muito importante saber o começo das coisas, o propósito pelo qual as coisas foram criadas, e depois o que aconteceu, por que nós chegamos aqui. Então, tanto as mensagens de domingo quanto as mensagens na quinta-feira, elas conversam entre si, são bênção para fortalecer sua vida, sua alma, a nossa vida. Vamos fazer uma oração? E vamos pedir ao Senhor que nos ensine, sabe, aquele dia em que o Senhor subiu ao monte e os discípulos também subiram e o Senhor se assentou para ensinar. Que dia maravilhoso! Mas melhor ainda, que bom que esse ensino não está preso lá naquele tempo. Ele não está parado lá, ele chega aqui agora. O Espírito Santo, aquele Espírito que o Senhor disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Lembra até que tem a música no início aqui? Esse Espírito que estava lá sobre Jesus e que veio sobre as pessoas para que pudessem receber a mensagem, também é o Espírito que hoje, e até de uma forma mais plena, está sobre nós. Vamos fazer essa oração? Pedir ao Senhor que fale conosco. Ó Deus, que bom que nós podemos recorrer à Tua palavra. Nós não estamos sem orientação, nós não estamos sem direção, nós somos amados pelo Senhor, somos dirigidos pelo Senhor, somos conduzidos pelo Senhor e queremos, Senhor, mais uma vez ser tocados pela Tua palavra. Dá-nos entendimento, Senhor Deus, daquilo que nós precisamos e que o Senhor tem reservado para nós. Que cada um, ó Deus, que agora está conosco, possa ser fortalecido na sua fé, possa ser edificado, possa ser transformado, em nome de Jesus. Amém. Já pegou sua Bíblia? Já pegou aí sua Bíblia? Abra então em Mateus capítulo 5, nós vamos ler alguns versos desse capítulo 5. Quero que você, por favor, acompanhe comigo a leitura. Vou ler a partir do verso 1. Capítulo 5 de Mateus é onde começa o sermão que nós conhecemos como o Sermão do Monte. E o texto diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quero ler apenas até aqui. Essa semana nós estamos nos nossos pequenos grupos terminando o estudo de uma conversa que Jesus Cristo teve com os judeus, e uma conversa um tanto quanto pesada. É porque Jesus ele é muito claro nas suas colocações. O Senhor Jesus não faz aquilo que as pessoas chamam de dourar a pílula, né? Ele não faz aquilo de colocar panos quentes. O Senhor Jesus ele não trabalha com nada que se assemelhe ao engano. Ele trabalha com a verdade. Ele até diz: eu sou a verdade. E a conversa que ele tem com os judeus é muito dura, porque nessa conversa ele deixa muito claro o seguinte: ele diz: vocês não são filhos de Deus. Mais duro do que isso, ele diz claramente: vocês são filhos do diabo. O diabo foi homicida desde o princípio. Vocês querem me matar. O diabo trabalha com a mentira. Vocês não conhecem a verdade. Ele faz essa colocação, e eu gostaria que você tivesse em mente que é Jesus que faz isso. E quando você ouve essa colocação, antes de pensar assim: puxa, mas esses crentes são muito severos, né? Eles ficam separando as pessoas, eles ficam dizendo que as pessoas são diferentes, sendo que somos todos iguais. Bom, de verdade, somos todos iguais em várias coisas. Somos todos criados por Deus, todos somos criatura de Deus, fomos formados por Ele com um propósito bom, com o propósito de que viéssemos a dar certo. Ele colocou Adão e Eva no jardim com todas as coisas que eles precisavam para seguir em frente, para ter uma vida bem-aventurada, uma vida bem-sucedida. Mas eles tomaram a decisão de pecar contra o Senhor. Eles tomaram a decisão de cuidar da própria vida, de fazer o que deu na cabeça, mesmo que Deus, com muita clareza, tivesse dito a eles apenas uma coisa, que era uma restrição. Deus disse a eles: olha, de tudo que está aí, vocês podem comer livremente. E não foi só isso que Deus tinha dito a eles, não. Deus tinha dado a eles propósito e sentido para a vida. Colocou eles ali de se multiplicar, de encher a terra. Olha, vocês vão cuidar, vão cultivar, ou seja, transformar tudo isso que está aí. Foram colocados ali como se fossem assim, mordomos da criação, mas o mordomo muitas vezes, gente, é quem mais desfruta, não é? Fico pensando nesses ricaços que têm casas aí em lugares bacanas, que às vezes você chega lá de helicóptero, né? Eu já vi um lugar assim, fiquei lá olhando: gente, que casas são essas? E ouviu aí um helicóptero, alguém chegou. Mas a maior parte do tempo, quem desfruta daquela casa ali é o caseiro. É o sujeito que limpa a piscina, é que toma um banho naquela piscina. Sabe, Deus nos deu, gente, o mundo. Ainda que Ele seja dono de todas as coisas, Ele nos deu, colocou Adão e Eva ali em uma condição perfeita para que eles vivessem muito bem. Mas o problema começa quando surge então a rebeldia no coração deles. E a pergunta, que acabou sendo uma pergunta na discussão do nosso pequeno grupo, as pessoas que estavam comigo ali no pequeno grupo, e a gente tem feito pequeno grupo, tá? Não presencialmente, mas estamos fazendo através do celular, né? Fazemos videoconferência ali, usamos algum aplicativo, e aí a questão que surge ali, que também era uma questão no coração daqueles judeus, porque aqueles judeus, eles diziam, e eles brigaram com Jesus, eles xingaram Jesus, porque eles afirmaram: nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Deus. E Jesus disse: não é, porque as obras de vocês não demonstram isso. E eles afirmavam isso como que, dizendo: nós conhecemos a lei, nós cumprimos a lei. E Jesus disse: muito pelo contrário. Eles diziam conhecer a lei. Veja, se eu voltei com vocês lá em Adão e Eva, o problema de Adão e Eva não foi desconhecer a lei.
desconhecer a vontade de Deus. Eles conheciam a vontade de Deus. E eles deliberadamente não quiseram obedecer a essa lei. Por isso, eles pecaram. Então, há dois problemas que estavam lá no Jardim do Éden e que chegam até a mim e você hoje. E é por isso que nós estamos estudando o Sermão do Monte. Dois problemas. O primeiro problema é a culpa. Porque mesmo que você ou eu possamos cometer um crime, e vamos colocar aqui o pecado como sendo um crime, o crime ele tem a sua penalidade. Mesmo que você tivesse cometido um pecado sem a intenção de cometer o pecado, sem a intenção de provocar o mal. Qual é o mal que vem do pecado? O salário do pecado é a morte. Mesmo que você não tivesse essa intenção de morrer espiritualmente, mesmo que você não tivesse a intenção de se separar de Deus, quando se comete o pecado, existe o problema da culpa do pecado. Sim, o pecado é pecado e ele tem um autor, e o autor é culpado. Então o problema do homem começa com a culpa, não uma culpa que você sente. Não é porque você sente. Tem gente que não se sente culpado, como aqueles judeus xingaram Jesus, disseram que ele tinha um demônio. Eles não se sentiam culpados. E Jesus disse para eles, vocês não somente são culpados, como vocês serão julgados e condenados, porque vocês são filhos do diabo. Olha que coisa dura Jesus está dizendo para a gente que acha que está de boa, que está muito bem. Então a culpa é a verdade a respeito de que alguém pecou, e a Bíblia diz que não foi alguém, né? Diz que todos pecaram. Ao pecar, você tem o problema da culpa do pecado. E a outra questão é, mesmo sabendo que algo não deve ser feito, especialmente a partir da decisão de Adão e Eva de pecar, todos os homens ficaram contaminados com uma natureza que é fraca diante do pecado. É o que a Bíblia vai dizer, que a carne é fraca. Ela pede por algo que é contrário agora à vontade de Deus. Então, a força para cumprir a lei está comprometida e ninguém consegue mais fazer sempre a vontade de Deus. Portanto, vez por outra, o ser humano vai cometer o crime de pecar. E o salário do pecado, ou seja, o resultado, a pena pelo crime do pecado é a morte. Então o ser humano, ele tem, as pessoas no mundo, eles têm esses dois problemas básicos, porque todos são pecadores e todos têm culpa sobre si. E mais, eles não têm força, poder para cumprir a lei. Nós conhecemos o Antigo Testamento e conhecemos toda a lei do Antigo Testamento. Quando a lei foi, veja que quando era apenas um mandamento, não coma desse fruto. E eles comeram. Depois essa lei foi explicada em detalhes por Deus, tudo aquilo que o homem não deveria fazer, mas agora ele estava inclinado a fazer. E a lei, então, ela dá toda a descrição de como acertar na vida. Veja que a lei de Deus é boa, ela é boa para você. Tem pessoas que costumam, assim, repetindo igual papagaio, né? Porque tem gente que repete aquilo que não sabe. E diz assim, a lei foi abolida através de Jesus. Jesus aboliu a lei. Quem disse que Jesus aboliu a lei? O Senhor Jesus não aboliu a lei. Ele cumpriu a lei, em primeiro lugar, e ele nos dá a condição, é disso que nós estamos falando aqui, para cumprir a lei. A lei foi abolida, então não matarás perdeu o valor. Os 10 mandamentos concentram o principal, né, de tudo aquilo que nós devemos fazer. Então, agora, não terás outros deuses diante de mim, foi abolido porque Jesus Cristo morreu na cruz. Veja que não faz sentido, concorda? Então, a lei continua lá, e a lei continua condenando seus transgressores. É isso que Gálatas vai explicar muito bem, que a lei, ela serviu como um condutor, um aio, um condutor, alguém que pegava pela mão e mostrava às pessoas
o caminho, mas ela não tinha poder para tornar ninguém santo. Ela só tinha o poder de condenar. A lei, de acordo com o Novo Testamento, ela é condenatória. Não porque a lei seja ruim e má, ela é boa. Todas as vezes que você cumpre a lei de Deus, você é abençoado. Mas ela é, assim, dura quando você é transgressor, portanto ela condena. Então é um grande problema. Jesus precisava vir ao mundo. Jesus vem ao mundo, então, e veja que a lei que foi dada ao povo de Israel era uma lei para um povo escolhido, que Deus escolheu para ser sua nação, para ser o seu povo. E Deus diz para eles, olha, é isso aqui que vocês devem fazer como cidadãos de uma nação que é minha, que chama pelo meu nome. Mas o que eles fizeram? Eles não conseguiram. Não é porque eles eram Israel, é porque ninguém é capaz de cumprir a lei. Não porque a lei seja pesada demais, é porque nós espiritualmente somos fracos demais, mais do que fracos. Se alguém não nasceu de novo, é morto espiritualmente. A condição do homem de cumprir a lei de Deus é impossível, é insuficiente, é impossível. Então, ao longo do Antigo Testamento vem também uma promessa maravilhosa. Essa promessa que começa lá em Gênesis e fala do descendente que esmagaria a cabeça da serpente, e isso é uma analogia do pecado, né? A serpente enganou Eva, e Eva, por sua vez, não enganou, mas convenceu, né, a Adão de pecar. Eles pecaram, foram condenados. Então, a serpente ali, que na verdade foi a ação de Satanás, a Bíblia diz que Satanás, utilizando-se da serpente, fez isso. Então, Deus, numa analogia, diz, esse poder de Satanás para levar você a pecar e morrer espiritualmente, ele vai ser quebrado pelo descendente. Esse descendente é Jesus Cristo. Mas ao longo da história, você vê que lá em Gênesis começa o povo de Israel, tem Abraão, começa todo o povo de Deus, e Deus então dá leis para um povo inteiro. Só que essa lei, como eu disse a você, ela explica em detalhes como nós devíamos viver para ter uma vida bem-sucedida, porque todas as vezes que você cumpre a lei de Deus, você é abençoado. Essa lei, que era a lei do reino, aquele povo não tinha o poder de cumprir. Não tinha o poder de cumprir. Eles tentaram cumprir, mas não conseguiram cumprir. Mas havia uma promessa ainda maior de Deus a respeito do reino. Essa promessa a gente tem em Jeremias capítulo 31, a declaração do que Deus pretendia fazer quando o reino viesse. Então, um reino agora mais poderoso do que aquele reino de Davi, que era incipiente, estava no começo, aquilo ainda era só sombra do que havia de vir, porque Davi não foi o grande rei. O rei dos reis, Senhor dos senhores, é o Senhor Jesus. E a promessa lá em Jeremias a respeito desse reino diz assim, porque esta é a aliança que firmarei no futuro, né? Firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Imprimirei as minhas leis, veja. Não na pedra, mas na mente. Então, lhes inscreverei. E eu pus a mão aqui, mas a verdade é que quando a Bíblia fala de coração, ela está falando do centro da sua vida. Ela está englobando tudo. Mente, coração, tudo que você é, seu pensamento, você. Vai escrever em você. Lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. E serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então nós temos uma promessa aqui vou começar do fim para o começo. Temos uma promessa de solução daquele primeiro problema, que é o problema da culpa. Deus anunciou um reino que vinha para perdoar o povo da sua culpa. E um reino que as leis elas não estariam escritas para que nós pudéssemos ler e então tentar obedecê-la. Ele diz assim, não, eu vou fazer mais do que isso.
Eu vou escrever na própria pessoa. Eu vou escrever no coração. Eu vou colocar nos meus filhos o desejo e o poder para cumprir a minha lei. Essa promessa era maravilhosa. E o reino não veio nas páginas do Antigo Testamento. Foi anunciado no Antigo Testamento, mas não veio. Quando chega Jesus, Jesus anuncia, ele tem uma mensagem padrão. O reino de Deus chegou. Agora chegou. Chegou o tempo de tudo aquilo que vocês esperavam. A solução para a culpa e também o poder para fazer a vontade de Deus. Chegou o reino e chegou na pessoa do rei. O rei estava ali. E o rei não veio simplesmente para se assentar sobre o trono e julgar e dar ordens para um povo incapaz de obedecê-lo. Ele veio para morrer pelo seu povo, pagar pela culpa dele e enviar o seu Espírito Santo, que dentro do crente frutifica o que nós chamamos de fruto do Espírito. Então aquela lei que se cumpre toda no amor, porque nós sabemos que Jesus vai dizer assim, que a lei toda se cumpre no amor, essa lei ela vai ser cumprida por alguém que não mais está preso, escravizado às obras da carne, mas que frutifica pelo Espírito Santo. E ele tem poder de fazer aquilo que Deus quer dele, porque o Espírito Santo dá a ele poder para isso. Essa ação do Espírito Santo, ela começa no dia em que o Senhor converte o seu coração. A conversão, ela tem dois elementos. Esses dois elementos são arrependimento e fé. Quando o Espírito Santo toca você, ele mostra para você o seu pecado, a sua miséria espiritual. Então você se arrepende. Mas ele também comunica ao seu coração a fé no sacrifício de Jesus e nas promessas de Deus para dar a você condição de viver uma vida digna do Evangelho do Senhor Jesus, digna do próprio Senhor Jesus. Então, no momento da conversão, o que está acontecendo com você é arrependimento e fé. Muito bem, isso Jesus chama de nascer de novo, porque agora você não é mais como antes. Você agora tem uma nova natureza, ainda que essa nova natureza esteja aí brigando com uma velha natureza dentro de você. E o Senhor então vai nos dar os ensinamentos do reino por meio da palavra dele. Essa palavra, ela gera em você a fé e também ativa esse poder do Espírito Santo na sua vida para que você consiga viver uma vida bem-aventurada. Então, eu estou fazendo essa recapitulação toda com você para lembrar que as palavras aqui do Sermão do Monte, que começam assim, bem-aventurado este, bem-aventurado aquele, bem-aventurado é alguém que vive uma vida plena, uma vida satisfatória, uma vida de plenitude, uma vida que tem propósito, uma vida em que agora opera nele algo diferente da morte, agora opera nele a vida. Agora ele é habitado pelo Senhor Jesus e ele tem, então, ele tem sucesso naquilo que ele faz. Muito mais do que um sucesso empresarial. O que é um sucesso empresarial? Há muitas pessoas com sucesso empresarial que estão desejando a morte hoje, estão procurando a morte. Há muitas pessoas que têm, o que é isso? Ser bem-aventurado é ter sucesso no amor, né? Que o povo até faz um negócio, né? Ou você tem sucesso num ou no outro, tem essas coisas do imaginário popular aí. Não, irmão. Muito além disso. Nós estamos falando de ser bem-aventurado, significa ser cheio do Espírito Santo e conseguir refletir mais uma vez a imagem e semelhança de Deus, que sem Cristo na vida é tão difícil de mostrar. Sabe, esse Sermão do Monte, então, ele vem explicando a lei de Deus e como que ela realmente funciona na nossa vida. Portanto, ao começar aqui a leitura, ao começar a ouvir o que Jesus está dizendo, Jesus disse que bem-aventurado é aquele que é pobre de espírito. E nós já explicamos que o pobre de espírito é aquele que ele sabe que ele é um pecador. Ele não é alguém que, como aqueles judeus, entra em discussão com Jesus, dizendo, não, eu sou filho de Abraão, você que tem demônio é samaritano. Não, ele diz, eu sou pecador.
E também é aquele que chora. E chora por quê? Chora pelos seus pecados. E alguém que é pobre de espírito e chora pelos seus pecados é também aquele que a Bíblia chama de ter o coração quebrantado. E Deus diz que um coração contrito e quebrantado Deus não rejeita jamais. Então, se antes nós éramos dominados pelo pecado, e se o salário do pecado era a morte, e se nosso destino era a separação de Deus, agora pela ação do Espírito de Deus que nos convence do pecado, da nossa necessidade de Deus, ele nos mostra o quão pobres nós somos espiritualmente, o quão miseráveis nós somos, como nós precisamos nos humilhar diante de Deus e chorar pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões e pedir a Deus perdão. Portanto, somente aquele que se arrepende é que é perdoado. Esse é o pobre de espírito. Esse é o que chora. E o que chora vai ser consolado. Vai ser consolado por quê? Porque ele vai ser perdoado. E há consolo no perdão de Deus. Também ele confronta algo que anda nos ombros de todo aquele que não tem Deus. Ele confronta uma questão que é um peso enorme sobre os ombros de todo aquele que não conhece Jesus, ou que não está entendendo bem o reino de Deus, que é o que a gente chama de o mundo nas costas. A pessoa que não conhece o amor de Deus, o poder de Deus, que não vivencia isso, às vezes conhece de intelecto, mas que não está se apropriando disso pela fé, ela vive carregando o mundo nas costas. Ela acha que ela tem que resolver a coisa na sua força. E só olhar para a maneira como o nosso mundo se organiza, a gente sabe que o mundo é dos mais fortes. Olhando humanamente falando, é o mais preparado, é aquele que estudou mais, é aquele que faz mais, é aquele que consegue mais, é aquele que tem mais inteligência, aquele que tem mais riqueza. É assim que o mundo corre atrás de ter sua vida plena e satisfeita. Mas o crente não. Ele é diferente. Esse que acredita que precisa romper aí pelo seu braço, ele se torna uma pessoa dura, endurecida. E muitas vezes ele não é nada manso. Ele corre atrás, ele briga, ele luta, ele se agarra às suas oportunidades, ele passa por cima de quem ele tiver que passar, ele exige os seus direitos e ele não cede para ninguém. Por quê? Porque ele quer vencer, ele quer ser bem-aventurado. Mas aí chega Jesus e diz assim, não são esses que são bem-aventurados no reino. Os mansos herdam a terra. Os mansos herdam a terra. Eu dei a vocês o exemplo aqui de Moisés, um sujeito que, escolhido por Deus, achou que estava preparado, matou o egípcio, achou que era a hora. E aí Deus falou assim, não está preparado nada, vai cuidar de cabra. Vai cuidar das ovelhinhas lá no deserto. Porque você está se achando demais, você não é pobre de espírito. Você não chora pelos seus pecados. Você não é manso. Você é assassino e culpado dos seus erros. Vai lá. E ele ficou lá, ele foi moído. Ele jogou fora os seus diplomas, né? Formado em Harvard, não, formado no Egito. O Egito era o centro da sabedoria na época. Ele teve que julgar aquilo tudo e fazer a coisa mais básica que qualquer pessoa sem estudo faria, que era cuidar de ovelhas. E Deus o quebra até fazer dele um homem tão manso que a Bíblia depois vai dizer, não tinha um mais manso que ele na terra. Então ele vai herdar a terra por causa também dessa obra de Deus na sua vida. Então você aprendeu que não é na ira que você vence, não é na sua força, mas quando você se vê salvo por Deus e que Jesus Cristo entrou na sua vida e que o amor de Deus cobriu você, você tranquiliza. O mundo sai das suas costas e agora você pode viver uma vida humilde na presença de Deus. Você sabe que aquilo que é de Deus, para você, ele vai concretizar. Você deixa de ter medo, você para de recolher todas as armas, você para de construir trincheiras, você para de se matar para conseguir alguma coisa, você reconhece os seus limites, você começa a viver o sábado de novo, né? Que não é literal aí para você. Quer dizer que se eu ficar parado de 6 horas da tarde, pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol, quer dizer que eu cumpri o sábado? Não. Nós sabemos pela Escritura que o nosso sábado é o próprio Senhor Jesus. O descanso é o Senhor Jesus.
A palavra de Deus vai dizer que se Josué tivesse dado descanso ao povo, a Bíblia não falaria de um outro descanso. O nosso descanso está em Jesus. Então, essa mansidão, ela se dá pela tranquilidade. Eu sei quem está comigo. Eu sei quem me amou, eu sei quem me comprou com seu sangue. Muito bem, então eu posso ter uma vida plena e abundante se eu der ouvidos a Deus. E aí nós chegamos a um ponto que não na ira você vai conseguir alguma coisa, mas ele diz que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aqui tem novidade, aqui chegamos a um ponto que nós não tínhamos falado até agora. O que é isso? Ter fome e sede de justiça. E a promessa é de que serão fartos. Fome e sede são necessidades básicas, né? Bem básica. Fome e sede. Comer, beber. E Deus identifica esse desejo. Quem tem fome e sede, quem tem um grande desejo ou uma grande necessidade de ver a justiça. O que seria essa justiça? O que seria essa justiça? Será que essa justiça é olho por olho? Será que essa justiça é ver os ímpios sendo julgados? Será que essa justiça é porque você se sente injustiçado, porque seu patrão te persegue, porque a sua mulher não corresponde àquilo que você achava que ela devia fazer? A sua injustiça qual é? É porque você foi abusado? É porque você tem sido confrontado por tantas coisas no mundo? É porque você sofre por causa do pecado do mundo? Não. Não é disso que a palavra está falando. Sim, há um juízo de Deus, podemos ficar tranquilos, o Senhor vai julgar todas as coisas. Inclusive ele diz que nós não devemos julgar, deixa a cargo dele, ele é o juiz. Mas não é isso que Deus está falando. É até bom lembrar, por exemplo, que em Ezequiel, o profeta que fala da glória de Deus saindo do templo, saindo da cidade, saindo do povo de Israel, e eles sendo levados para o exílio, e eles agora exilados, né? Em Ezequiel, por 3 vezes, Deus diz que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele deseja que o ímpio se converta. Veja que Deus não, essa justiça pela qual você deve ansiar, não é aquela vontade, eu quero ver o sujeito ter a paga do que ele fez, fulano me fez mal, eu tenho fome e sede de justiça, já coloquei nas mãos de Deus, Deus vai julgar, Deus vai vingar. Meu irmão, não é isso que Jesus fala, porque ele inclusive diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Se você tem um inimigo de verdade, aquela pessoa que diz assim, eu te odeio, se eu tiver chance eu te mato. Você deve orar por ele, porque Deus é quem vai, a vingança, a justiça procede de Deus, é ele que vai vingar isso. Mas esse fome e sede de justiça não está relacionado a isso. Fome e sede de justiça. O que é justiça, irmão? Justiça olho por olho, justiça mão por mão, pé por pé, não é injustiça. Não é injustiça. Está até no Velho Testamento. Não é injustiça que você receba a paga daquilo que você fez. Não é injustiça. Justiça é justamente você receber a paga pelo seu pecado. Mas se Deus aplicasse essa justiça a nós, estaríamos todos condenados. A justiça que a palavra de Deus nos apresenta é uma justiça na qual Jesus Cristo se dá pelos nossos pecados. E Ele, santo, atribui a nós uma justiça que nós não temos. Então o seu pecado, ele não é contado para a sua condenação mais. O seu pecado é pecado. O seu pecado tem como salário a morte. Mas ele levou Jesus Cristo à morte. Portanto, o salário do pecado é a morte de Jesus quando se trata de um crente. O salário do pecado de um crente é a morte de Jesus. Jesus, então, ele atribui a nós, Deus atribui a justiça a nós. Essa é a justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela não é somente o pagamento pelo seu pecado. Porque não foi só isso que Jesus fez, mas ele nos enviou o Consolador, que nos dá o poder para vivermos de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia vai dizer, andai em espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. A justiça que nós devemos ter fome e sede é a justiça de Cristo em nós,
que não somente nos perdoa, mas nos dá condição de nos conformar, ou seja, de ter conformidade com a lei de Deus. Olha, a justiça de Deus, ela nos dá perdão e poder do Espírito Santo, para que agora nós possamos cumprir a lei, porque a lei de Deus agora está escrita no nosso coração. No nosso coração está escrita a lei do amor, que começa no amor de Cristo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Veja o poder de Deus. Ele nos convenceu, não foi pelo seu poder de governar o universo, criar todas as coisas, colocar cada um no seu lugar. Não, Ele fez, o que nos convenceu, o que nos constrangeu, foi o amor de Cristo. A Bíblia diz, o amor de Cristo nos constrange. Então, no seu amor, Ele pagou pelos nossos pecados e nos deu de presente para habitar em nós o próprio Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade divina. O próprio Deus habita em nós, nos dando poder para resistir ao pecado. Se andarmos em espírito, não cumpriremos, não satisfaremos as concupiscências da carne. Fome e sede de justiça me fala de uma vida que é mais imagem e semelhança de Deus. Fome e sede de justiça me fala o desejo de ser justo e o poder de Deus para que eu seja justo. E naquilo que eu não sou justo, eu sou justificado. Mas o poder de Cristo me impulsiona a praticar a justiça por amor a Deus. Então Jesus está anunciando para eles, olha, aquele que tem fome e sede de justiça, aquele que tem o desejo de ser parecido com Deus, aquele que tem o desejo de ser imagem e semelhança de Deus, agora, no tempo do reino, tem poder. Por quê? Porque o poder de Deus é conferido ao cristão, aquele que crê em Jesus. Portanto, essa é a fome e sede de justiça que você deve ter. É fome e sede de parecer com Deus. E esse deve ser o desejo do seu coração. Sabe, o mundo precisa hoje, o que o mundo precisa hoje, a gente podia dizer muitas coisas das quais o mundo precisa. Talvez nós podíamos dizer, o mundo precisa de alimento para os que não têm. Nós podíamos dizer que o mundo precisa de solidariedade com aqueles que estão sendo atingidos pelas maldades. Nós podíamos dizer que o mundo precisa de cura para as enfermidades. Nós podíamos dizer aqui, e ir fazendo lista de quantas coisas no mundo estão fora daquilo que a gente acha que seria o mínimo do que seria bom. E às vezes a gente até diz assim, do que seria justo. Sabe, tudo bem, como seres humanos, iguais a todos em necessidade, porque todos carecem da glória de Deus. Nós podemos até dizer que nós desejamos igualdade e justiça no mundo. Mas o que Deus tem para nós é poder para transformar o mundo. Poder para sermos sal e luz do mundo. Porque, a bem da verdade, aquele ideal, liberdade, igualdade, fraternidade, pregado na Revolução Francesa, que no auge, né, do humanismo, da ideia de que o ser humano podia ser melhor, ele podia rejeitar toda a religião, ele podia ser mais fraterno. Sabe, esse ideal é maravilhoso, é lindo. Vou dizer para você, é bíblico. Mas sabe como que os franceses fizeram isso? Vai estudar a história. Com rios de sangue, com guilhotina. Era tanta gente para matar em nome da fraternidade que não dava para matar assim de qualquer jeito. Inventaram a guilhotina. E o sujeito que inventou a guilhotina, que o sobrenome dele era Guilhotin, foi guilhotinado de tanto a liberdade, fraternidade, tanta bondade do ser humano.
Deixa eu dizer para você, o mundo, ele não fracassou agora em 2020, nos anos 2000, no século 21. Ele não fracassou no século 20. Ele fracassou no Jardim do Éden. O ser humano é mau por natureza. O ser humano é fracassado. O ser humano não tem poder de trazer justiça ao mundo. Quando o ser humano inventa de fazer justiça, olhe para os nossos tribunais, olhe para a nossa sociedade. Se ela tem um pouco de organização, é porque ainda há algum sal, alguma luz, alguma misericórdia de Deus, algo ainda da imagem e semelhança de Deus. Mas está muito longe de nós dizermos que nós temos uma nação justa, que nós temos um mundo justo, que nós não podemos confiar em ninguém. Sabe, a primeira pessoa de quem você devia desconfiar é de você mesmo. Mas se você desconfiar de você, desconfiar de todas as pessoas, desconfiar do mundo, perder todas as esperanças aqui nessa terra, você pode ter esperança se colocar sua fé em Jesus Cristo, se colocar sua fé no reino de Deus, se colocar sua fé nesse reino que não é de visível aparência, não tem um rei sentado num trono em alguma cidade, em algum ponto do nosso planeta, mas existe um rei que está sentado num alto e sublime trono, que governa sobre a sua igreja, o seu povo, por meio do Espírito Santo, mostra para o povo a sua lei, mas também dá poder a esse povo. E se eu e você somos cristãos, mas não temos fome e sede de justiça, fome e sede de que as pessoas recebam a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Qual é a justiça que você recebeu? A justiça da misericórdia, a justiça do perdão, a justiça atributiva, a justiça que não contou com a sua contribuição, a justiça do amor. Nós precisamos sonhar com a mudança a partir do Evangelho. Nós não vamos, por nossa força ou pela implantação da igreja no mundo, transformar o mundo. Nós vamos fazer, assim, a ponto do mundo ser todo santo. Mas nós vamos salgar, nós vamos fazer diferença. Nós vamos viver essa fome e sede de justiça. Vamos proclamar essa justiça de Deus, que é uma justiça que vem com misericórdia. Vamos anunciar o Evangelho. Vamos anunciar o Evangelho para que venha o reino, que vem por meio do Espírito Santo, que converte as pessoas. É por isso, irmãos, que como igreja, nós temos a missão de levar o Evangelho a todas as pessoas e transformá-los em verdadeiros discípulos de Jesus. A mudança no mundo não vem por um novo sistema de leis, não vem por um sistema ideológico, não vem por uma política, seja lá qual for. A mudança, verdadeira mudança, é de dentro para fora, é operada pelo Espírito Santo de Deus, é a conversão. Por isso nós temos a mensagem mais poderosa do mundo, o poder de transformar verdadeiramente uma pessoa. Não é ensinar a ele os ensinamentos de Marx, também não é ensinar os ensinamentos do liberalismo econômico, não é ensinar o humanismo fracassado da Revolução Francesa, mas é anunciar o Deus que se fez humano, o Deus que se fez homem, Jesus Cristo, que morreu por nós, pela culpa do nosso pecado, e que nos dá o poder de Deus para vivermos de modo justo na presença do Senhor. Portanto, essa justiça, o que tem fome e sede de justiça, é aquele que crê no Evangelho de Jesus, crê no perdão de Deus para suas culpas e crê no poder de Deus para viver de modo reto na presença do Senhor. A minha oração com você agora, meu irmão, olha, muito bom a gente orar, como oramos aqui, não é? Oramos agora há pouco pela nossa nação, oramos pelo nosso povo, oramos pelos aflitos, oramos, nós temos essa sensibilidade, até pessoas ímpias têm. Mas a nossa oração, ela precisa ir além do Senhor, abençoa lá os que estão lá. Nós temos que orar assim, Senhor, abençoa cá, para que eu seja a resposta para as pessoas, para que eu faça a diferença na minha sociedade. Se eu sou cristão e eu sou um político, eu serei um político, sal e luz. Não para proclamar placas de igrejas, mas para proclamar o amor de Deus, o amor de Jesus. Se eu sou um juiz, eu vou julgar com a lei
que eu tenho diante de mim, do país, mas com o coração na palavra, no amor de Deus, e vou praticar a justiça, que às vezes é corrompida, e nós suspeitamos aí de corrupções na justiça, de será que foi comprado ou não foi tal juiz? Nós sabemos que os homens são falhos e são capazes de fazer isso. Nós precisamos, irmãos, ser o melhor profissional, seja qual for a profissão que você faz. Ser pessoa que ama o que está caído, que corre atrás do que está desgarrado. Isso é fazer diferença. Isso é ter fome e sede de justiça, de ser justo na presença de Deus. Somos justos na presença de Deus por sermos perdoados e seremos justos também diante de Deus ao praticar a justiça que a palavra de Deus nos ensina. Então nossa oração, irmãos, é que comece em nós. Comece em mim, Jesus. Senhor, trata com o meu coração, trata com o pecado do meu coração, trata com o pecado da nossa igreja. Senhor, não é só para a gente ter culto. Não sei quando nós vamos ter culto lá junto de novo, lá no salão da nossa igreja. Será que vai demorar mais meses? Eu não sei. Será que pode demorar mais anos? Eu não sei, irmão. Você sabe alguma coisa? Ninguém de nós sabe qualquer coisa, a não ser o que precisamos saber. Nós somos cristãos para fazer diferença no mundo. E se não está fazendo diferença a tempo, irmão, então é uma chance da gente pensar. Talvez Deus esteja cansado um pouco. Não estou dizendo que a gente não precisa de templo, não. Mas talvez a gente esteja se resolvendo demais em um culto formal e estejamos esquecendo de viver como cristãos, que é o que interessa. Deus odeia culto associado com iniquidade. Ele fala, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Se você não tem desejo de mudar de vida e vem aqui para o culto, eu estou querendo acabar com você. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Às vezes é o que Deus está dizendo lá em Apocalipse. Eu estou com nojo de hipocrisia. Meu irmão, minha irmã, por que é que nós estamos ensinando aqui no Sermão do Monte? Aqui está a base da nossa fé e do poder de Deus para nós vivermos o que Deus nos chamou para viver. Então eu chamo você para a oração nesse momento. Você tem fome e sede de justiça? De ser justificado? Talvez você nunca fez uma oração entregando a sua vida de verdade para Jesus, pedindo perdão pelos seus pecados. É a sua chance. É a sua chance antes da sua morte. Que não precisa ser de Covid, não. Nós vamos morrer de alguma coisa, irmão. Alguma coisa. Em algum momento. Mas nós precisamos estar preparados, tendo entregue a nossa vida ao Senhor Jesus. Você tem fome e sede de ser justificado por Deus? Você tem fome e sede de ser uma pessoa justa? Uma pessoa que pratica a justiça de Deus? Que reconhece e busca o poder do Espírito Santo para viver de modo digno do Evangelho? Frutificando. Sabe, irmão? Frutificando. Mais do que exercitando dons. Existem dons espirituais, sim. Estou exercendo um deles aqui agora. Ao profetizar a palavra de Deus para você, pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo, estou usando um dom que Deus me deu aqui agora. Mas esse dom aqui não diz respeito ao que acontece depois que a gente desligar esse celular. E como é que eu vou tratar minha mulher, como é que eu vou tratar minhas filhas, como é que eu vou tratar minha relação com Deus, como é que eu vou cuidar da minha mente para que ela seja agradável ao Senhor. Irmãos, nós precisamos então voltar lá para o começo e sermos pobres de espírito e chorar pelos nossos pecados e nos arrepender de tentar resolver o problema do mundo com a nossa força e sermos mansos e dizer, Senhor, eu quero essa justiça que não procede de mim, mas que vem do Senhor sobre mim e que depois transborda de mim por meio do Espírito Santo, que a promessa do transbordar do Espírito Santo não é falar em línguas não, irmão. A promessa do transbordar do Espírito Santo é uma vida cheia das manifestações do caráter de Deus. É isso que eu desejo, é isso que nós temos que desejar. Os outros dons, irmãos, bênção na vida da gente, todos vão passar. Todos vão passar. Permanece a fé, a esperança e o amor. Vamos orar? Você pode aí buscar o Senhor. Eu vou me ajoelhar aqui. Você fica à vontade aí, fazer do jeito que você quiser.
Mas eu quero, e eu preciso desse mover de Deus na minha vida. Eu preciso disso. E é o que eu mais desejo. Eu tenho fome dessa justiça de Deus na minha vida. Se essa justiça de Deus com perdão de pecado não vier sobre mim, eu sou condenado. Eu desejo que essa justiça venha sobre mim porque eu quero viver. Se as pessoas não vão viver bem, se as pessoas vão continuar praticando mal, fazendo maldades por aí, eu não quero participar disso. De alguma forma eu preciso ser melhor. E eu sei que é no poder do Espírito que eu posso viver isso. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor. Nós temos fome, Senhor. Nós temos sede de justiça. Mas não é da justiça olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Ó Deus, é da justiça da misericórdia, da justiça atribuída a nós, a justiça do pagamento feito por Jesus Cristo, que recebeu o salário do nosso pecado, para que nós pudéssemos receber o seu Espírito de vida, o seu Espírito Santo, ó Deus, e esse Espírito pudesse fazer com que cada um de nós ressuscitasse espiritualmente, uma vez que nós estávamos mortos, ó Deus. Assim como Cristo Jesus foi ressuscitado ao terceiro dia, nós fomos ressuscitados na conversão e haveremos de viver a vida plena, a vida bem-aventurada pelo poder do Espírito Santo, Senhor. Deus, faz essa obra em nós, não procede de nós, mas procede do Teu Espírito, faz de nós crentes inabaláveis, cheios do Espírito Santo, que vivam a justiça de Deus, não a vingança, não o desejo de ver alguém ser justiçado, mas o desejo de ver as pessoas transformadas pelo poder do Teu Evangelho. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Deus, como nós podemos nos dirigir ao Senhor sem pedir perdão? Pedimos sim, perdão pelos nossos pecados. E para sermos uma igreja, com templo ou sem templo, uma igreja que seja sal, que seja luz. Que seja luz no mundo, que seja sal no mundo. Ó Deus, e que o Senhor faça com que o conhecimento da Tua glória se espalhe por toda a terra, como as águas cobrem o mar. Que seja assim, Deus, abençoa o Teu povo, abençoa aquele que ora agora, e que tem outras questões, ó Deus, que estão aí, ainda pulando no seu coração, que ele se acalme na Tua presença, que ele se tranquilize no Senhor, que ele seja bem-aventurado e bem-sucedido, que a bênção do Senhor esteja sobre o Teu povo, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com o povo de Deus, agora e sempre. Amém, amém. Deus abençoe você, se esforce para ser um crente, leia essa Bíblia, faça oração, converse com o irmão, chama um irmão aí para conversar, compartilhe as suas necessidades com outros irmãos, esteja presente no seu pequeno grupo. Se você não está em nenhum pequeno grupo, está aí perambulando, manda uma mensagem para mim, eu quero saber se você está perdido por aí, eu quero que você esteja num pequeno grupo, quero te ajudar a encontrar um pequeno grupo. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.